Levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Pode para eles saírem um pouquinho, dá licença, deixa a gente conversar aqui. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas. A gente não sabe direito quem é o Teudas, mas ele entra na história agora. Se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Não deu em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto e todos os que obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se esse plano ou se essa obra vem de homens, ela será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel, então chamaram os apóstolos. Concordaram um pouco, né, irmão? Concordaram, deram uns tapas, né, ainda. Deram uns tabefe, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, aí soltaram os dois. A gente não sabe quantos são aqui, né? E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, eles estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer, afrontados por esse nome, com letra maiúscula, por Jesus, nome de Jesus. E o que eles fizeram? De novo, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, nos ensina, nos abençoa, seja mais um domingo para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sinédrio, os anciãos, quando a gente lê no Antigo Testamento, os anciãos de Israel, aqueles anciãos, esse grupo de decisões, esse grande conselho, é o que agora a gente vê denominado de sinédrio. Eram 71 membros. No princípio eram formados essencialmente por saduceus. Lembre-se que os saduceus tinham o direito de indicar ou de ter o acordo com Roma sobre quem seria o próximo sacerdote. Eles são chamados de saduceus porque depois da reconstrução do templo, antes um pouco do período da aparição de Cristo, do seu ministério, quando foram restaurar o ofício sacerdotal, foram procurar a descendência de Zadok, dos dias de Davi, que eram linhagem sacerdotal, por isso os zadoqueus ou os saduceus, assim eles eram conhecidos. Mas nos dias de Jesus não eram só saduceus, também tinha assento no sinédrio alguns fariseus. A gente não sabe exatamente o número, mas sabia que nos dias de Jesus havia composição mista. A maioria era de saduceus. Tanto é que Gamaliel, que era um fariseu conhecido, estava lá. Ele era um mestre da lei. Os fariseus e os escribas eram estudiosos da lei. Eles acreditavam no cumprimento da lei, das ordenanças, como um princípio de culto, de regra de vida, de santificação, de purificação. O movimento, a princípio, não era nada ruim. A gente usa, às vezes, a palavra o fariseu para alguma coisa negativa. Ok, e tem mesmo esse lado. Mas era a gente que queria entender o princípio da lei e obedecer a Deus. Acabou se transformando num grande peso sobre o povo. O cumprimento da lei acabou se transformando num grande peso sobre as pessoas. Porque eles interpretavam a lei. Está escrito na lei que a gente não pode fazer no sábado nada, mas o que não pode? Então os mestres da lei interpretavam. Você pode andar tanto, pode fazer tal coisa, isso aqui você não pode. Essa era a chamada de tradição oral, era a interpretação da lei pelos mestres, que depois foi redigida, se chama Mishnah,
E um pouco dessa época, e até desses mestres, é conhecido nessa tradição escrita, que era oral e virou escrita, que era a Mishnah, a interpretação da lei. O Gamaliel, diz o texto, que ele era benquisto pelo povo. Ele era um professor, um mestre da lei. Formava pessoas no conhecimento da Torá, da lei de Moisés. A tradição nos ensina que Gamaliel era neto de Hilel. Hilel e Shammai eram os dois principais mestres nos dias de Jesus. Com duas linhas de interpretação da lei, um pouco mais severo e outro um pouco mais liberal, mas eram duas linhas de interpretação. O Gamaliel era neto do Hilel. Diz a Mishnah, com a morte do rabino Gamaliel, o velho, acabou o respeito à lei e morreram a pureza e a abstinência. Interessante, né? Ele era como um cara que era representante da moral, da pureza, da seriedade. Os judeus esperavam o Messias. O conselho do Gamaliel é algo muito sábio, muito sábio. Vai que o que esses caras estão falando seja mesmo de Deus. Se for de Deus, não vai ter nada que vocês possam fazer que consiga parar esse movimento. Aí ele lembra dos dois. O Teudas, que a gente não conhece, mas deve ter sido alguém que surgiu com uma liderança, com uma dissidência, com um novo tipo de interpretação e pregação dentro da comunidade judaica, juntou 400 homens e ele disse, mas ele morreu, o que aconteceu com o povo dele? Nada. E o outro exemplo que ele dá é de um Judas, Galileu também, aliás, está igual Jesus, vem da Galileia. O Judas, o Galileu também surgiu com a pregação, juntou um monte de gente, mas o cara morreu, o que aconteceu com o movimento dele? Nada. Então esse Jesus aí da Galileia, que morreu também, se isso aí não é de Deus, daqui a pouco esse negócio acaba. Isso é fogo de palha. Olha a sabedoria do Gamaliel. Ainda foi inteligente. Fala para eles saírem para a gente conversar aqui entre nós. E aí, se isso não é de Deus, a gente está gastando tempo à toa. Estamos aqui nervosos e isso aí vai acabar. Agora tem uma coisa. Se for de Deus, não tem nada que a gente faça que consiga parar esse negócio. E o pior, hein? Nós vamos estar lutando contra Deus. Olha o conselho desse cara. Eu não estou falando, não é um dos apóstolos, tá? Não é um cristão convertido. Nós não sabemos se o Gamaliel, por ter esse temor e ser um cara com esse tipo de princípio, estivesse observando Jesus e dizendo, eu acho que esse cara era mesmo o Messias. Pode ser, a gente não sabe. Tem comentaristas que acham que talvez o Gamaliel já tivesse... A gente fica desesperado porque nós acreditamos em nós, é isso que nós acreditamos. Nós somos um bando de humanistas, materialistas, que acreditamos no nosso rito da nossa religião. Se eu fizer, se eu doar, se eu fizer a campanha, se eu sacrificar, aí vai acontecer. Porque eu acredito que eu consigo empurrar Deus. Nós achamos que oração é um poder que a gente tem de obrigar Deus a fazer o que Ele não quer. Esse é o nosso problema. Eu já contei aqui que uma vez, numa aula nossa aqui, me perguntaram, Zé, porque a gente estava falando sobre, eu estava dando uma aula sobre Sermão do Monte, quando Jesus, as palavras de Jesus estragam muito a nossa religião, disse assim, quando vocês orarem, não sejam como os incrédulos, que acham que por muito repetirem serão ouvidos. Quando vocês orarem, saibam que o vosso Pai que está no céu, sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Bom, estava dando aula desse texto, e alguém perguntou, Zé, se Deus já sabe o que eu preciso antes de pedir, então eu não preciso de orar. Eu falei, não. Se você só ora para pedir, não precisa mesmo. A gente fala de comunhão, a gente fala de relação, a gente fala de senhor e servo, a gente fala de caminhar com Deus. Essa relação é só para pedir? Faz amizade com uma pessoa e fica 24 horas só sugando dela.
Se ela vai pagar o seu pastel, se ela vai pagar o seu Uber, se vai te convidar para ir na casa dela, se paga o cinema. Só quer andar com você para pedir. Porque o que a gente tem para falar, o mundo não quer ouvir. Vai ter dia que eles vão ouvir e a gente pode ajudar muito se eles ouvirem, mas nem tudo a gente vai conseguir. Mas entre me dar bem, por causa de um conluio que eu fiz com alguém, ou ficar no centro da vontade de Deus com uma vara no lombo, eu vou preferir o centro da vontade de Deus. Porque o conselho de Gamaliel me diz, nas entrelinhas, é bom ter o diabo contra você. O nosso problema é o Satanás. Não é, irmão, relaxa. Com o sopro da boca de Deus, ele desfaz o Satanás. Lutar contra Satanás é pé nas costas, porque tem Deus ao seu lado. Ruim é você lutar contra Deus. Aí não tem Satanás que te ajude. E foi o que Gamaliel disse. Se esse negócio é de Deus, a gente não pode estar contra Deus.